lá no final da Sagrada Escritura. Tiago, capítulo 3, vamos ler apenas os últimos 6 versículos, iniciando a leitura no verso 13. Tiago 3, verso 13. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja, sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja, espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Estes versos. Irmãos, aqui fala de uma sabedoria, não a sabedoria dos colégios, a sabedoria do trabalho, a inteligência do homem. Aqui fala de uma outra sabedoria, que são duas. Uma delas, tomara Deus que nesta noite Ele reviste um pouquinho mais daquilo que é do céu. Aquela que vem do alto, essa sabedoria que vem do alto, só pode ser do Pai das luzes. Irmãos, se é bem possível que muitos irmãos vou na igreja, preciso ir ter um culto online, ou quem está assistindo, Deus tem que falar comigo. Com a sabedoria do alto você resolve as coisas, tanto as fáceis como as difíceis. Tanto aquela que está na tua frente como aquela que vai vir. Tanto que o irmão tem que enfrentar, o irmão está tremendo, preocupado, como que eu faço? O Senhor está mandando a palavra, vou te dar sabedoria para você entrar e sair. E se eu sofrer prejuízo? Você sofre prejuízo glorificando a Deus. Se você saiu bem e teve vitória, ou teve alegria e saiu vantajoso, louvado seja Deus, Deus está na minha vida. Mas não deu certo do jeito que eu queria, mas Deus me encheu de paz. Então aqui fala de uma sabedoria que vem do alto. Ela não se encontra no colégio, não se encontra nos livros, não se encontra na internet, não está nos estudos, porque, logicamente, quem estuda, e é o dever de todo jovem e todo homem, mesmo que não estude também, não tem problema, tendo trabalho, muitos não têm estudo, mas é trabalhador, põe o pão em casa, tem dificuldade, tem alegria também, cada um na maneira que Deus deu de viver. Mas aqui fala de uma sabedoria, a sabedoria que vem do alto. Essa não é para todos, é para aqueles que têm desejo de vida eterna, porque na nossa vida, crente ou não crente, ele tem que lutar pelo pão de cada dia. Mas aquele que tem a certeza da vida eterna, o Senhor me chamou, Deus me mostrou a Jesus, o seu Filho amado, tenho certeza da vida eterna, e eu sou peregrino e forasteiro, estou de passagem. Senhor, não deixa faltar a paz no meu coração, a paz de espírito, a paz na alma,
aquela que você não vê, mas sente. E olha que interessante, aqui é uma pergunta, Tiago escrevendo: quem dentre vós é sábio e entendido? Muitas vezes, quantos, hoje não mais, mas nós que já somos antigos, quantos até de nossos pais, avós, tiveram instrução, mal terminaram o primário, mal aprenderam a assinar o nome, escrever algumas letras, mas terminou firme, criou os filhos, os netos, viveu em paz por onde ele passava, onde ele vive. É um homem que alguém reconhece, aquele senhor, aquela senhora, é simples, não sabe escrever, não teve uma sabedoria, não teve o entendimento que aprendeu nas escolas, nem nos colégios, mas que sabedoria, que homem entendido. Não do que é terreno, mas do que é eterno, do que Deus fala nesta tarde para todos nós. Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo bom trato com as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas aqui vem ao contrário do que o Senhor aconselha a todos nós aqui hoje. Se tendes amarga inveja, sentimento faccioso em vosso coração. Faccioso quer dizer, tem um, é de um lado, é do outro, é aquele que fica em cima do muro, pula de um lado ou do outro, onde favorece. Bem-aventurado aquele que está afirmado no que Deus tem colocado dentro do seu coração, na sua maneira de ser. É sábio e entendido, porque Deus agraciou ele daquilo que é eterno. Não vos glorieis se você tem amarga inveja. Talvez alguma dificuldade com algum familiar, coisa muito normal hoje. Vários pedidos de orações pela família, mas porque está enfermo, ou porque você quer que ter tudo certo para você e errado para o parente? Não, essa é não tenha nada de amargura. Não tem amargura, pede ao Senhor para arrancar, poderoso a Deus, para arrancar alguma amargura de inveja, um sentimento, tomara que dê errado, não, tomara que dê certo, que Deus ajude, que Deus prospere. O crente, o fiel a Deus, o que tem o Senhor na vida dele, ele tem prazer na misericórdia e na bondade de todos. Não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que vem do alto. É terrena, animal, e um nome até ruim aqui de falar, diabólica. Não. Se tem algum espírito perturbando alguém com esses sentimentos, poderoso é Deus para levar embora, arrancar, cruzará estas portas, sairá daqui, levantarás na oração te levantarás desse santo culto aqui com esses espíritos que foi embora, e sentirás o que está escrito aqui neste último verso que lemos, que cantamos aqui, irmãos. Não me cansarei de cantar louvores ao meu Criador. A paz que me faz exultar é fruto do seu amor. Se você plantar limão, você vai colher limão. Se você plantar laranja, vai colher laranja. O que estamos plantando? Inveja, discussão,
ira, encrencas, discórdia. Esta sabedoria não vem do alto. A que vem do alto, olha aqui, a sabedoria que vem do alto, porque onde há inveja, esse espírito faccioso, há perturbação e toda obra perversa. Toda obra perversa e perturbação. Irmãos, e às vezes a gente ouve, estou perturbado. Mas perturbado por quê? Não será algum fruto daquilo que você está plantando? Examinemo-nos. Que a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade. Senhor, derrama desses frutos para todos, dessas qualidades para todos aqueles que querem exercitar nela. Irmãos, e não é que o irmão vai sair daqui e já recebeu ela, agora não. Se o irmão, olha aqui, o fruto da justiça. O fruto da justiça semeia-se na paz, onde o irmão perceber, a irmã, nesse assunto aqui eu não estou sentindo paz. Se não está sentindo paz, não vai tratar nada. Deixemos para amanhã. Muitas das vezes o irmão espera 1, 2, 3 dias, a coisa chega no lugar, sem o irmão colocar a mão. E não deseje mal. O fruto da justiça semeia-se na paz, não semeia. Tem um ditado que quem semeia vento, colhe tempestade. Mas se você semear tudo que é pacífico, puro, palavras doces, palavras tratáveis, palavras amigas, até pode ser forte. Irmão, quer ver uma coisa? Entre nós, pais e filhos, e na casa, na família principalmente, não é não. Não é não. Mas tem maneira de falar não. Às vezes um filho já é moço, se eu não gritar um não para ele, não, e grita, e bate o pé, não, já falei não. Você está semeando na paz? Ou está semeando na guerra? Não, meu filho, não dá certo, não faz isso, teu pai não quer. É um não do mesmo tamanho, é um não com 3 letras, mas é um não com paz, com misericórdia, tratável. Mesmo que o filho ou aquele que não concordou contigo, ele saia batendo o pé, diz paciência, mas não faz isso, eu não quero. Ele vai para fazer o errado, lá na frente ele se arrepende e diz, não, o meu pai, o meu irmão, o meu amigo falou com tanto carinho, por quê? Por que eu vou fazer errado? É o conselho da palavra nessa tarde. Ora, o fruto é colheita. É o fruto do que? Fruto da laranja, do pé de laranja, fruto do café, do pé de café, fruto de qualquer árvore. É um fruto. Ora, o fruto da justiça. Alguém, e tem irmãos que ainda, às vezes a coisa está tão errada, você diz, não, Deus vai fazer justiça. Mas se o irmão está pendendo para o lado errado, Deus vai fazer justiça onde precisa fazer justiça, irmão. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. E exercitar a paz não é em meia hora,
Não é só ser bonzinho hoje, porque Deus tem que me dar. Deus vai mandar a palavra. Hoje eu orei o dia inteiro, eu estou bonzinho. Ai, Senhor, eu dei coleta, eu fiz isso. Hoje Deus tem que falar comigo. E amanhã você faz tudo errado? Não adianta nada. O fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Exercitar, a palavra está falando, exercício, tem muitos exercícios. Na escola, não tem a tarefa, não é exercício, tem um exercício para fazer hoje da escola. Tem o exercício do trabalho. Você tem que tirar uns minutos fora daquele trabalho que você teve ali para levar amanhã resolvido. Na escola é a mesma coisa. A palavra está terminando já. E a receita nesta tarde é esta: o fruto da justiça semeia na paz para os que exercitam a paz. Está exercitando a paz? Exercitar a paz é igual quem faz exercício para emagrecer. Quantos vou entrar aqui numa academia, vou fazer e vou levantar cedo? Ele caminha 2, 3 dias, depois dá uma preguiça e não levanta mais. Não, é melhor ficar gordo. Mas se você quer emagrecer, tem que andar. Se você quer melhorar os movimentos da perna, não é isso? Porque não é só para emagrecer. Às vezes, por causa da saúde mesmo, tem que andar, tem que dar uma volta no quarteirão, é obrigado a andar 2 quilômetros por dia para sentir melhor, por causa da pressão, da diabetes, de um punhado de enfermidade que tem. Tem que exercitar. Ei, mas eu não aguento. Se você não aguenta, meu filho, não tem jeito, meu irmão. Você vai ficar com a enfermidade que vai te pegando. Mas se você começar a dar a volta todo dia, o irmão até acostuma. Exercite a paz, que a paz não vai sair do teu lado. Exercite a paz. Viva em paz. Viva em paz. Procure a paz. Ela não está longe, ela está perto. E o Senhor nos dá ela de graça aqui nesta tarde. Os frutos da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. E quanto mais... Os irmãos já perceberam, falando de exercícios, não? Logicamente, estamos dando aqui um exemplo da parte física, mas se eu for fazer aqui uma ginástica de fricção, levantar peso, eu não aguento 3, 4, já paro, o braço não aguenta. Mas a gente não vê aí alguma propaganda de alguns velhinhos, idosos, 70 anos, ele dá uns cambalhota, ele sobe escada, nós já vimos aí, ele sobe uma escada de 5, 8, 10 degraus, com os pés para cima e a mão. Como que consegue fazer? Porque ele se exercitou naquilo que ele está fazendo. Se você se exercitar na paz, os frutos que nós vamos colher será muito bom e será de paz. Mas se você exercitar da guerra, nos ventos, no barulho, no grito, no tumulto, não tem jeito. A água, eu creio que aí em Tiago mesmo, nos versículos antes, está escrito: não tem jeito de você, de uma fonte de água doce, hoje é doce e amanhã é salgada. Ou é doce sempre, ou é salgada sempre. Ou é saudável sempre, pura, né? O irmão já não passou nas estradas? Fonte, água saudável, e de repente tem uma placa lá: esta água é contaminada, não beba dessa água. Ela serve para pôr água no radiador do carro, serve para molhar uma planta, mas para beber não é bom. A água que jorra de você dá para todos beberem? É a palavra e o conselho que Deus manda para nós. Vamos para casa exercitando-se na paz, para encontrar a paz pelo caminho, por casa, no trabalho, na idade que você está hoje. Pode viver mais 50, 60 anos para frente. Lá na velhice você vai encontrar o fruto daquilo que você semeou. Deus seja louvado.
Irmãos, o Senhor traz avante para lermos juntos em Lucas, no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por Lucas, no capítulo 24. No verso 13, que fala os dois discípulos no caminho de Emaús. Eis que no mesmo dia, no verso 13, iniciando a leitura, no mesmo dia, dois deles, para uma aldeia que distava de Jerusalém, 70 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que um deles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são estas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis triste? E respondendo um, cujo nome era Cleófas, e disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem a respeito a Jesus Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavra diante de Deus e de todo o povo. E como os príncipes do sacerdote e os nossos príncipes o entregaram à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isto, é já hoje o terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. É, na verdade, também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo de que tinham visto uma visão de anjo e que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não ouviram. E eles lhe disse: és nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram? Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que ia para mais longe. E eles constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e o partiu, e lhe deu. E abriu-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e eles disseram, ele desapareceu-lhes. E disseram um ao outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando se nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram a Jerusalém, e acharam congregado os 11 e os que estavam com eles, os quais disseram: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Estes versos. Amém. É uma passagem muito maravilhosa que os irmãos percebem que isto aqui traz uma firmeza muito grande.
para os discípulos e para todos nós, que a obra do Senhor Jesus, os irmãos já ouviram muitas vezes, a obra do Senhor Jesus foi ir à morte e sair dela. E logo que ele foi sepultado, ao terceiro dia, ressuscitou, mostrando para os seus discípulos e para os seus seguidores que ele havia saído da morte, quer dizer, havia vencido a morte. Que para isso ele veio, para vencer a morte. E para aqueles que nele crerem, também vencerão a morte. Que é uma coisa muito simples isto aqui. Se Cristo só morresse e não ressuscitasse, irmão, acabou. Não tinha graça. Não havia salvação. Não havia eternidade. Mas ele veio, foi à morte sem pecado, sem nenhuma falha e sem nenhum erro, que a palavra mesmo falou: o homem que não errar em palavra, esse tal homem é perfeito. E a palavra fala, Pedro escrevendo, nele não foi achado engano, nem nas suas obras e nem nas suas palavras. Perfeito em toda a sua maneira de viver, agradou ao Pai, que é Deus, e ele mesmo disse: o Pai me ama porque eu faço todas as coisas que ele gosta, que ele pede. Por isso que o Pai me ama. Sabe por que o Pai está em mim? É porque a minha palavra está nele e a dele está em mim. Então eu e o Pai não somos dois, somos um só. Glória a Deus. Coisa maravilhosa. Irmão, quer ter comunhão com Deus? Não seja você e Deus, seja o irmão e Deus um só. Não seja dois, seja um. O nosso pensamento de Deus, as obras de Deus também a nós, os nossos caminhos também o de Deus. Andar na luz como ele andou, servir como ele serviu, perdoar como ele perdoou. Quer ser igual a Deus? Sirva a Deus. Então, ele havia de ressuscitar, como ele mesmo disse em várias vezes. Ele diz: Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe, filho do homem vai ficar 3 dias no seio da terra, depois sai. Esse templo aí, vocês demoraram 46 anos para fazer. Esse templo aqui, que era o corpo dele, esse templo aqui, meu pai derruba ele e em 3 dias põe de pé. Ele fala, os homens entendiam que era a parede, ele falava dele. Então, queridos irmãos, ele testificou que ele havia de ressuscitar e provar que ele ressuscitou, tinha que aparecer. Como diz aqui em Lucas, ele apareceu aos seus apóstolos com muitas e infalíveis provas. Provas infalíveis, provadas, anunciadas, vistas, comprovadas. Então, ele, ressuscitando ao terceiro dia, conhecia o coração dos apóstolos, conhecia o coração dos seus discípulos entristecidos. Ele mesmo falou antes: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Não fique triste, porque eu vou indo embora. Se eu não for, Deus não manda o Consolador, mas eu indo veio o Consolador. Falou, e falou para os discípulos ainda: não fiquem tristes, eu vou para o meu Pai. Quando tiver tudo pronto na casa do meu Pai, eu volto buscar vocês.
Olha que consolo. Olha que palavra amável. Eu volto. Não fica triste. Eu vou indo, mas vou voltar. Irmão, ainda ele não voltou. Mas a igreja, a irmandade, os que creram em Deus para a vida eterna, estão todos esperando a volta dele. E a palavra fala, no dia de Cristo. Que é o dia de Cristo? O dia que ele aparecer em nuvens de glória, buscar a igreja. No dia do Senhor, o dia da sua volta, ele virá. Foi para os discípulos, aqui apareceu para esses aqui no caminho de Emaús, se alegraram, Senhor está conosco, Senhor apareceu, foi uma alegria muito grande. Imaginem agora, quando chegar a volta dele. Dá para meditar um pouquinho? Medita um pouco o dia da volta dele, ao soar de trombeta, clarins, trovões e relâmpago, e a voz dos anjos, e canto e trombeta soando em nuvens. Glória, o dia da sua volta. Qual será a nossa alegria? Irmão, aqui ele falou, eu vou ressuscitar, e dali a pouco, 3 dias depois, ressuscitou. A alegria foi muito grande. A alegria deles foi grande, que um falou para o outro, você não percebeu que quando ele falava na escritura, ardia o teu coração? Não ardia o teu? O meu ardia. Por quê? Ele falava com tanto poder, ele falava com tanta veemência, que eu me convenci que era ele. Eu vi que era diferente. E a hora que partiu o pão, eu vi que era ele. Que coisa! Depois de ressuscitado foi essa glória. E na volta, irmão, estamos preparados para a volta dele? Diz, eu vou, mas eu volto. Eu volto. Quando tiver tudo preparado, na casa de meu pai eu voltarei. Quero que onde eu estiver, estejais vós também. O meu lugar não é de reino, é um reino, mas meu servo reinará comigo. Glória ao nome santo do Senhor. Meu servo reinará comigo. Até o ladrão, até o salteador, ele não fez exceção e nem falou alguma coisa diferenciando a condição social e da vida bruta que ele levou. Lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Ele disse, hoje mesmo vai estar comigo no paraíso. Não tem diferença. Você que é pobre, você que é humilde, você que é viúva, você que é órfão, você que luta por um pão, luta para poder manter a vida, o teu salarinho, a tua pensão, a tua aposentadoria está regada, está faltando alguma coisa. O Senhor disse, vai acabar, eu volto, falo com você hoje, está ardendo o teu coração? Diz o Senhor, por esta palavra voltarei. Quem é que sente no coração que esta palavra voltarei? Para quem é? Quantos que estão aqui estão sentindo a palavra? É para mim. O outro fala, estou dentro do céu. Outro diz, eu também vou embarcar. Glória ao nome santo do Senhor. Então, os apóstolos aqui se alegraram. A alegria foi muito grande. Quem é? É Ele.
É Ele que estava com nós no caminho, foi. E agora? Vamos ficar aqui, não vamos contar para os nossos irmãos. Saia contar, saia falar, saia anunciar. Jesus Cristo é salvação, Jesus Cristo é vida eterna. Glorifica o teu Deus, irmã. Você não está sozinha no tanque lavando roupa, e nem sentada no computador, e nem dentro de um elevador, e nem no volante de um caminhão. Aonde você está, Deus está junto, e Ele aparece, e o irmão nem percebe, mas é Ele. Senhor, visita um, visita outro, aonde quer que estejamos. O nosso assunto é Ele, a nossa fala é Ele, a nossa meditação é Ele, o nosso cantar é Ele, o falar da nossa boca, glória a Deus. Onde anda, irmão? Estou longe, longe da família, longe de casa. Ah, que vida triste, ah, que solidão. Como é triste ser viúva, como é triste ser um viúvo, como é triste não ter pai. Mas Deus manda esta palavra: eu estou contigo, órfão. Glorifica o teu Deus. E você não está sozinho. Santo é o Senhor. E nesta palavra, quem imagina que Deus te largou, ou que Ele foi embora e não volta, irmão, precisa pregar. Ele está do teu lado e você não vê. Glória a Deus. Ele não foi embora. Ele disse: aquele que me amar, eu e meu Pai viremos nele, e nele faremos morada. Você ama a Deus? Deus está aí. Deus seja louvado. Glória a Jesus. Santo é o teu nome. Os irmãos até acham, mas tem mais alguma coisa. Mas Deus deu essa porção. Está bem concentrado. Vamos agradecer a Deus. No capítulo 13 no livro do Apocalipse. Então vamos ler com a ajuda de Deus. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses, e abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu.
E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Até aqui somente. Amém. Irmãos, leio avante este capítulo, que vem nele contido ou escrita uma revelação e visão que Deus deu ao apóstolo João sobre os acontecimentos quando estivessem aproximando o fim dos tempos. Tudo isso aqui é de forma profética, que se resume numa guerra contra o povo de Deus. E essa guerra, irmãos, se ela é física, se ela é direta contra as pessoas, não é este o caso da palavra desta noite. Mas o que se entende é que neste plano que deve ser cumprido por Deus, quando então as coisas estiverem para se complementar tudo aquilo que Deus deu de ser escrito nas profecias, então deve haver muitos acontecimentos neste mundo. Mas com respeito ao o povo de Deus, não se trata, irmãos, aqui hoje de querer discernir ou buscar uma revelação de quem será essa besta, de quem seria esse falso profeta. Não é esse o fundamento que o Senhor traz aqui. Mas o que o Senhor dá de nós entendermos é que nós estamos vivendo um tempo em que estamos enfrentando dificuldades espirituais. A guerra que nós já temos, ela não foi decretada agora. Desde quando começou esta bendita graça, o Senhor Jesus venceu o mundo, venceu o inferno, venceu a morte e venceu o diabo. Mas ainda a vitória geral não é de posse do Senhor. Ela depende da peregrinação do seu povo, porque a vitória completa se dará quando o povo subir da terra vitorioso, venceu o pecado, e venceremos também a morte, como o Senhor Jesus venceu na ressurreição. Mas nesse ínterim de tempo, ou seja, desde quando esta obra vem, dos tempos do Senhor até hoje, tem havido uma guerra espiritual, irmãos. Porque o adversário não é interesse dele diminuir, matar o ser humano e acabar com a humanidade. O que ele quer é desfazer as obras que Deus tem feito em favor da humanidade. Os irmãos podem ver que desde o início do mundo, todo o trabalho do adversário foi no sentido de, como inimigo que se tornou de Deus, desfazer as obras de Deus. Todas as obras que Deus fez, ele viu que foram boas, ele gostou de todas. Mas agora esta obra que ele fez em Jesus Cristo, irmãos, é a complementação que vai culminar com o final de todas as coisas. Para que o Senhor finalize este mundo e cumpra a sua palavra de destruir como está escrito, é necessário que tire aquilo que ele fez, ou seja, aqueles que ele fez, a sua imagem e semelhança, o povo, o ser humano. E agora então esta palavra, ou seja, esta graça de Jesus Cristo por sua palavra, ela vem sempre para nos ir separando do mundo, para que esta condenação não nos vença. Então cada um que sai deste mundo vitorioso, fiel a Deus até a morte, já é uma complementação das vitórias que Deus vai dando. Um hoje, outro amanhã, não sei quantos morrem por dia, mas de todos os seres humanos que morrem, muitos que terminam os seus dias fiéis a Deus, então são vitoriosos. Outros não, terminaram os seus dias vencidos pelo pecado. Então esses estão separados. Mas agora, para nós que estamos nesta bendita graça, não podemos deixar, irmãos, de considerar que nós estamos numa batalha espiritual. A guerra, ela é constituída de pontos, de batalhas, aqui, ali e assim por diante. Não é somente num lugar. Ela começa de uma nação com outra, mas são em muitos lugares, de muitas maneiras. Então, os que guerreiam, eles são especializados, uns em montanhas, outros no brejo, outros em outros tipos de nas geleiras, e outros no lugar de muito calor. Então, cada frente de
isso aí compõe, a reunião de todas essas batalhas compõe a guerra. Nós estamos vivendo cada um numa batalha espiritual. Não é necessário hoje ficar pensando, mas quando vier a besta, o que será? Irmãos, a força do pecado está aí já. A luta do maligno não precisa trazer nada mais do que já tem. Porque hoje, vejam irmãos, o que tem acontecido neste mundo, o pecado ele se evoluiu tanto que começou a corromper desde a criancinha. A criança pequena, quando começa a ter conhecimento das coisas, ela não vai aprendendo somente a educação, aquilo que é bom, ou quando se ensina as coisas santas, vai aprendendo também aquilo que é do mal nas escolas. Ela vai aprendendo de tudo aquilo que lhe é apresentado, e numa grande parte dessas apresentações se apresentam coisas que destroem, irmãos, a vida espiritual daquela criança, e pode formá-la uma criança que nunca vai crer na existência de Deus, como em muitos lugares tem acontecido, e nos nossos dias, até na nossa terra, isso aí também acontece. Então o que vem acontecendo no mundo, irmãos? Uma inversão de valores de toda a sociedade. Por que isso? Para que o pecado entre mansamente, domine as famílias, domine as pessoas, e levem todas outra vez a afastarem-se de Deus e entregarem-se ao pecado, e sem perceber. Então o que nós necessitamos? Que Deus nos esclareça pela palavra e abra os nossos olhos, para que não sejamos, irmãos, vencidos. Não vamos pensar que agora vai se levantar isso, agora vai vir aquilo no mundo, agora, irmãos, não nos preocupemos com isso, porque está escrito que há de vir, virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé. Então diz aqui no final, diz assim, aqui está a paciência e a fé dos santos. E hoje, irmãos, pela palavra, que Deus nos dê um pouco de paciência e aumente a nossa fé, porque quando se fala em aumentar a fé, logo se pensa fé para eu poder alcançar isto, fé para alcançar este benefício, aquele outro, que é coisa que mais é minha necessidade mais premente. Mas a fé que fala aqui, irmãos, é uma fé um pouquinho diferente. É fé para alcançar poder de Deus, para vencer o pecado e não ser vencido por nenhum mal dos nossos dias. Essa é a finalidade da palavra. Então, diante disso, irmãos, sabendo que porque isso aqui, quando vai acontecer isso, irmãos, não vamos pensar que é de um dia para outro. Despertamos amanhã e sucedeu isso no mundo, agora é assim. Não é deste jeito, não. As coisas vão caminhando paulatinamente, cada dia é um pouquinho mais, cada dia vai se evoluindo mais, cada dia vai aumentando mais o quê? O pecado, e cumprindo o quê? A palavra de Deus no mundo. O que não pode acontecer, irmãos, é que esta inversão de valores, ela venha também na nossa vida, no nosso viver, que cada dia vai crescendo um pouco do quê? De desconfiança, de falta de fé, de falta de esperança, que vai crescendo um pouco de dúvidas, que vai crescendo um pouco de fraquezas a mais, que nós antes não tínhamos, mas agora já estamos numa maior fragilidade espiritual. Então isso vai aumentando, mas não é esse o motivo da palavra. Inverter tudo isto, diminuir as forças do mal e crescer em nós as virtudes de Deus. A hora que o Senhor parar, aliás, Deus nos livre disso, mas se acontecer de não haver mais pregações que o Senhor dê por seu Espírito e que nos revista do poder do alto e das suas virtudes, nós vamos nos revestir de poder da terra com as suas virtudes. Então é preciso que cada culto o Senhor vai mandando e dosando. Os irmãos vê, por exemplo, nos hospitais o que faz a medicina hoje. Na medida que a pessoa vem saindo, estava num estado moribundo, quase à morte, agora então, primeiro passo, bom, vamos tirar da UTI. Tirou da UTI, agora fica num quarto, que agora vamos cuidando. Então, cada meia hora, não sei lá quanto tempo, vem lá alguém vigiar, mede isto, mede aquilo outro, está sob controle. Então, conforme a evolução, vai diminuindo a medicação e vai aumentando outras coisas para refazer a vida daquele paciente. Não é desse jeito que fazem? Espiritualmente é a mesma coisa. O Senhor nos tirou da morte, fomos ressuscitados, fomos colocados agora, irmãos, saímos da UTI, ou melhor, saímos da morte, do necrotério, passamos numa UTI, já saímos de lá, estamos agora num lugar de recuperação. Às vezes precisa sair daí da recuperação e precisa passar por uma incisão, precisa fazer um corte, precisa tirar alguma coisa que formou aí, tem que arrancar e tem que refazer, tem que costurar, tem que fazer isso e aquilo. E, irmãos, cada culto o Senhor faz um trabalho espiritual. Não vamos pensar que o pecado vem de uma vez e leva tudo, não. Ele leva um aqui, leva outro lá, leva o marido que trai a mulher, leva a mulher que cai no pecado, leva um filho que cai no erro, e assim vai um aqui,
aqui, vai outro ali, e ele vai ganhando terreno. Mas quem receber a virtude da palavra, o pecado não terá poder na tua vida. Falando do hospital, quantas vezes o sujeito já está para ter alta, de repente apareceu uma febre. Bom, dá isso, dá aquilo, e não corta a febre, vai. Vamos examinar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. De repente o estado de saúde piora, volta para a UTI. Está na UTI, precisa de um tratamento mais intensivo ainda. E eles vão fazendo de tudo porque não quer que a morte domine. Estão como se tivesse alguém na porta da UTI dizendo: ó, morte, não entra aqui. Você chegou até aí, mas não passe da porta para cá. Se o médico pudesse ver isso, ele ficaria de pé na porta, outro na janela, com uma coisa na mão para não deixar a morte entrar. Bendito seja o Senhor. Espiritualmente, irmãos, tem gente que está na UTI. Está o Senhor dando um tratamento intensivo. É de paciência, é de perdão, é de misericórdia, é de um empurrão. A pessoa reage, depois volta outra vez. Tinha um vício, o Senhor liberta, de repente volta outra vez ali. Tinha um defeito, estava bonzinho, de repente começa outra vez. Mas a paciência de Deus não para por aí. Assim como a medicina luta para fazer a pessoa sair, entrou doente e sair com saúde, hoje está a palavra aqui lutando para tirar alguém da UTI, lutando para tirar alguém de um tratamento intensivo maior, lutando para tirar alguém da sala, do quarto onde está internado, lutando para dar alta para alguém, lutando para restituir a saúde, lutando para dar vida, para alimentar. Receba a virtude desta palavra, haja reação na tua vida espiritual. Pior do que os dias futuros que aqui lemos é hoje. De vez em quando, cadê o irmão fulano? E a irmã? Sumiram. Coitados. Caiu nisso, caiu naquilo. Lamentamos. Era um soldado que caiu no campo de batalha. Mas quando vem a palavra, irmãos, encontra um quebrado, outro machucado, mas ainda tem vida, o Senhor leva logo para um lugar de descanso, esconde. Tem alguém hoje, irmãos, podemos crer, por esta palavra, que o Senhor está tirando todo quebrado, todo esfolado, de tanto batalhar nesta vida. E o Senhor está dando de ser colocado num lugar isolado para ter um tratamento mais intensivo. Tem gente, irmãos, que está aqui que não vai poder mais errar, que está no limite já. Santo é o Senhor. Então precisa um cuidado intensivo. Fica como se fosse um anjo. Diz o Senhor, pela sua palavra, que os anjos do Senhor se acampam ao redor dos que o temem. E também em Hebreus diz, falando de Cristo e dos seus anjos, que iam trabalhar por Ele. Não são eles, os anjos, espíritos ministradores, enviados a servir a favor dos que hão de ser salvos. Então tem hora, irmãos, que o anjo precisa segurar a pessoa. Precisa colocar um acidente no caminho, bate o carro, fura um pneu, perde o avião, perde o ônibus. E a pessoa fica brava e não sabe que tem alguém lá te segurando. Lembremos, irmãos, que o profeta, que o Senhor não aceitava que ele fosse, mas ele insistiu em ir. E ele não entendia. Era o profeta de Deus e não entendia a palavra. O Senhor falou não e ele foi. Mandou, irmãos, um anjo na frente da jumenta. E o anjo ficou lá com uma espada. E ele foi e a jumenta parou. E ele batia. No fim ele começou a espancar a jumenta, porque ele não via. De repente, irmãos, Deus mandou, não é que Deus falou na boca da jumenta não, mas Deus mandou a jumenta falar. Mas eu não te carreguei a vida inteira, alguma vez eu te fiz alguma coisa? Sempre fui obediente, por que me espancas agora? Dá uma olhada aí na frente. O anjo estava com a espada. Se não fosse a jumenta eu teria te matado agora. Se não fosse esta palavra. Se não fosse a espada de Deus que levanta agora. Igreja, entendamos agora que a vontade de Deus deve nos dominar nesta vida terrena. Santo é o Senhor. Irmãos, quando a gente começa a buscar mais a Deus, a se entregar mais ao Senhor, estar mais em comunhão, não vamos pensar que as revelações de Deus seja de segredo do Apocalipse, que seja das coisas da Bíblia. O Senhor me revelou isto, e o Senhor, irmãos, não precisa de tanta revelação agora. Sabe o que precisa? Que o Senhor revele em você onde está escondida a força de Deus aí dentro. Não o inimigo. Sansão, enquanto ele tinha escondido consigo os segredos de Deus, ele tinha força, ele dominava o que chegava, e ele nunca sofreu, porque o poder de Deus estava nele, pela sua obediência. O segredo de Deus estava guardado ali. O dia que ele não resistiu, e pela sua imprudência, ele contou onde residia a sua força, o inimigo foi lá, cortou a sua força. A primeira coisa que o inimigo fez foi furar os seus olhos.
não viu mais nada e foi ser um escravo até a morte. É isso que o adversário faz, irmãos, nos nossos dias. Vai engodando a pessoa tem as forças de Deus e não usa, tem o poder de Deus em si e não emprega. Na tua boca, irmão, como o Senhor já disse, na tua boca está a palavra de Deus. Tu tens poder nas tuas palavras de expulsar o maligno do teu caminho. Tu tens poder de expulsar ele da tua mente. Tu tens poder de mandar este sentimento de destruição que te tormenta de dia e de noite, que te quer fazer suicidar. Tu tens poder de mandá-lo embora agora, porque o poder está aí. Receba agora um despertamento de Deus e mande embora a tentação da tua vida. Santo é o Senhor. Irmãos, não vamos ceder ao mal. Não é necessário esperar, ai meu Deus, quando chegar esse tempo. Irmãos, esse tempo vai vindo, pode chegar nem se perceber. Mas uma coisa que percebemos, que a fraqueza está aí. Olha o que Deus fez para despertar este povo. Quanto que se pregou nas igrejas, quanto que se ensinou nas congregações, quantas palavras, e quanto olhava nos cultos em muitos lugares assim, ralhado. Cadê o povo? Bom, hoje, sabe o que é domingo? Hoje teve jogo importante, dia de semana, mas agora é hora da novela tal. Mas hoje é feriado, estão nas praias. Não, mas agora estão nos shoppings. E prega, e o pregador prega, e sua, e prega. O Senhor agora te põe numa UTI, te vai fazer respirar o que Ele tem para você respirar. Porque quando está na UTI não escolhe nem comida, não escolhe roupa, primeiro que é despido de tudo, não tem mais força, se mexer muito amarra ele, vai respirar, respira o ar que colocar no teu nariz, vai comer, come aquilo que a sonda fizer chegar no teu estômago, até que haja uma reação. Haja reação agora, igreja. Glória ao nome do nosso Deus. O Senhor tem bênçãos para dar para a igreja, irmãos. Não vamos permitir que de mansamente o mal venha nos levando, vai afastando. Quanto que mesmo agora, com este culto que o Senhor dá de fazer, não vou assistir, não, deixa eu ver outra coisa. Bem-aventurado quem está aí agora diante, assim, Senhor, fala, mas não para a palavra. Tem gente aí, por este mundo, que está dizendo, Senhor, não para de falar, não, Senhor. Santo é o Senhor. Por amor de Jerusalém, não me calarei, disse o Senhor. E que o Senhor não se cale, irmãos, porque enquanto Ele tiver palavra que nos desperte, palavra que nos faça lembrar dEle, palavra que arranque dos nossos olhos uma lágrima, palavra que nos faça abrir a boca e dizer glória ao Teu nome, Senhor, palavra que nos faça declarar o nosso amor e a nossa adoração a Deus, enquanto existir isto, o Senhor não se apartará de nós. E para quem agora está ligado no Senhor, finalizando esta palavra, diz o Senhor, aqui está a paciência e a fé dos santos. Receba agora paz que vem dos céus, a paciência de Deus, e seja multiplicada a tua fé em nome do Senhor Jesus. Deus seja louvado. Amém.